Oi, gente, tudo bem? É, Gente, o seguinte, essa aula de hoje eu tinha me programado para dar ela presencialmente. Só que, infelizmente, na sexta-feira à noite, o meeting, ele deu uma pane geral em todas as instituições, não foi só na SOPES. E aí eu estava dando uma aula no segundo ano, eu fui retirada da aula, a aula caiu e eu não consegui mais sequer encontrar o link de acesso. Ele estava indisponível para mim enquanto professora. Ele não aparecia. Chegou um momento que até o Classroom sumiu. Eu liguei e desliguei meu computador. Eu tentei, inclusive, de um computador, de outro computador da minha casa, no computador do meu esposo. Enfim, eu não consegui acesso. É como se, de repente, o Meeting e o Classroom ele tivesse ficado indisponível no meu login da Sopesc. Mas a Alberes tentou, a gente ainda ficou tentando por um tempo, quase 40 minutos tentando, mas infelizmente não consegui entrar. E aí, enfim, para não prejudicar a turma, eu estou gravando hoje. Eu vou disponibilizar para vocês. E quando vocês puderem, vocês me assistem na sexta-feira. Se Deus quiser, a gente consegue dar a aula de novo e aí a gente tira dúvidas em relação a esse assunto de hoje. Gente, seguinte, a gente está entrando agora nos dois últimos tipos societários, sociedade limitada e sociedades anônimas, certo? Sociedade limitada, como a gente já viu algumas vezes e como vocês já assistiram os vídeos sobre sociedade limitada, é uma sociedade contratual, juntamente com a sociedade simples pura, com a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples. No nosso ordenamento jurídico hoje, nós temos esses quatro principais tipos societários que são constituídos através de um contrato, certo? Eu gosto muito, a gente quando viu em sala de aula lá, antes da pandemia, nós vimos que as sociedades, quanto à instituição, a constituição dela, elas podem ser estatutárias e contratuais, certo? A gente viu naquele momento o que era uma sociedade contratual, qual era o conceito, a ampla liberdade de estipulação das normas que vão reger aquela sociedade. Nós vimos tudo isso. Só que eu gosto de rever esse conteúdo antes de sociedades limitadas, após esses outros tipos que eu mencionei aqui, simples pura, em nome coletivo e comandita simples, porque eu acho que quando eu vou dar essas regras específicas que a gente vai ver na aula de hoje, antes de vocês estudarem esses tipos societários, gente, essa luz está excelente, não está? Quando a gente estuda isso antes, eu percebo que eu falo, eu trago os conceitos, mas como a maioria da turma não sabe o que são esses tipos societários, terminam se complicando. Então, normalmente, nesse meio do caminho, eu gosto de dar esse conteúdo para poder haver uma assimilação melhor, tá legal? Então, a gente agora vai entrar, antes de entrar completamente nas sociedades limitadas, a gente vai dar um break e a gente vai estudar características das sociedades contratuais e eu vou destacar o que é exclusivo das sociedades limitadas e o que é desses outros tipos societários que a gente já estudou como um todo, tanto com as aulas gravadas quanto presencialmente, certo? Então, bora lá. A primeira informação relevante que eu queria trazer para vocês é em relação à natureza jurídica desse contrato, certo? Lá no passado, quando começou a haver as sociedades contratuais, muito se discutiu a respeito da natureza jurídica desse contrato. Alguns diziam que ele era exclusivamente um contrato de constituição, e outros diziam que era um contrato normal, um contrato por essência. A teoria que prevaleceu foi a teoria de um jurista italiano, e aí a gente reitera, quanto em direito contratual, desculpa, em direito societário, a gente estuda muito a Itália, né? Então a gente pode afirmar que a Itália foi, em termos de direito societário, ela sempre esteve na vanguarda, ela sempre foi precursora do direito societário. Tá? Então, foi um jurista italiano chamado Túlio Ascarelli, e Túlio ele disse que a natureza jurídica desse contrato ela é uma natureza jurídica efetivamente contratual, porém ela é sui generis. E por que ela é sui generis? Porque esse contrato ele é ele não é bilateral, ele é
plurilateral. Ele cria obrigação para as partes, pode ser 2, 3 ou mais partes. Se forem 5 sócios, vai ser um contrato com 5 pessoas se obrigando, então ele é um contrato plurilateral. Mas mais do que isso, ele gera obrigações para terceiros. Um exemplo claro disso é quando o próprio contrato de constituição, ele já institui quem vai ser o sócio administrador. E esse sócio administrador, ele pode ser um terceiro estranho à sociedade, né? Inclusive, especialmente nas sociedades limitadas. Então, ele é um contrato, sim, ele tem natureza jurídica contratual, porém, ele é sui generis, certo? É a principal característica desse contrato. A gente também pode afirmar que, dentre os tipos de sociedades contratuais, a mais importante, sem dúvida nenhuma, é a sociedade limitada, porque ela é uma sociedade contratual por essência, tá? Existe uma ampla liberalidade no contrato das sociedades limitadas para reger aquela sociedade que está sendo instituída. Eu vou abrir aqui o nosso PowerPoint, tá? Para a gente dar continuidade agora após essa introdução. Oi? Pronto, gente. Então, veja, a gente já viu... Cadê a apresentação de slides? Do slide atual. A gente já viu, em primeiro lugar, que essa sociedade ela é sui generis. A referência legislativa do direito contratual em nosso ordenamento jurídico, ele está no artigo 997 do nosso Código Civil. Esse rol do 997, tá, minha gente? Ele é um rol exemplificativo, tá? Ele traz algumas cláusulas que são obrigatórias, mas ele diz que também pode haver uma série de cláusulas a critério dos sócios, certo? Gente, lembrando que esse artigo 997, ele é um artigo que ele está onde? Na parte do nosso Código Civil destinada às sociedades simples. Então, a regra geral do direito contratual no nosso ordenamento jurídico são as sociedades simples. Tá legal? Gente, uma informação relevante, esse contrato, ele pode ser, de acordo com o que está estipulado no 997, ele pode ser um contrato particular ou um contrato público. Agora, atenção, em direito empresarial, ainda que ele seja um contrato público, as alterações decorrentes desse contrato, elas podem ser realizadas através de instrumento particular. Essa peculiaridade, ela é decorrente da obrigação, independente de se o contrato ele vai ser firmado de maneira pública ou particular, ele decorre da obrigação que o empresário vai ter para averbar tanto o contrato como as alterações na junta comercial, no cartório competente. Se for uma sociedade simples, ela também precisa ser averbada no cartório de registro civil, tá? Gente, eu vou pausar a aula aqui para ela não ficar pesada e a gente vai retomar, tá? A gente vai ler a legislação agora e a gente vai ver alguns artigos, alguns incisos desse artigo 997, tá legal? Eu vou parar a gravação e já já a gente retorna.